Amém? Glória a Deus pela vida de cada um aqui nessa noite, amém? Mesmo num tempo chuvoso, todos estão aqui, com o coração em chamas por Jesus ainda. Dentro do acampamento, creio que todo mundo estava aqui. Quem estava no acampamento aqui? Só tinha alguns que não estavam, né? O pessoal perdeu. E o tema dessa mensagem aqui vai ser bem rápido e objetivo. O tema é inconformados. E eu quero ler um texto com vocês, Marlon, Romanos 12, verso de número 2. Diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já viveu algum momento na sua vida que você ficou inconformado? Eu tenho momentos de inconformidade também comigo. Eu posso chegar aqui no Ezequiel e falar com ele: Ezequiel, ou ele chegar em mim, que é mais fácil, e falar: João, eu estou inconformado com você o tempo todo, pagando lanche atrás de lanche. Eu vou pagar para você hoje. O Ezequiel, ele pode gritar no coração dele uma inconformidade tão grande, que ele pode falar: não, hoje eu pago para você. Hoje você não paga. Estou inconformado de tanto que você paga lanche atrás de lanche para você, hoje sou eu. Acho que Jesus também lá na cruz, ele ficou inconformado, porque aquela cruz não era para ele, era para ser nossa. Nós somos os pecadores, nós somos os falhos. Ele é santo e continua sendo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Inconformidade de deixar com que a gente morresse, com que a gente sofresse. Ele pagou esse alto preço por nós. Foi no nosso lugar. Foi por nós. O que você hoje em dia carrega de inconformidade? O que você hoje em dia é inconformado? Romanos 12, 2 vai falar para a gente não se amoldar ao padrão deste mundo, mas ser transformados. A gente vê aí fora como o padrão desse mundo ele anda, como as pessoas andam, como a juventude anda. Será que no nosso coração a gente fica conformado com a situação, com que as pessoas vivem ao nosso redor, à nossa frente, debaixo do nosso nariz? A gente está sendo conformado de ver eles dessa forma? Ou outra coisa, às vezes a gente está dentro de uma vida cristã e a gente fica conformado, e dentro dessa conformidade há um comodismo que é gerado, e a gente acaba sendo conformado pela forma que a gente está vivendo, por dentro de uma rotina, dia após dia, vem à igreja, participa, sai e vai embora. Mas Jesus, ele não quer simplesmente isso para a gente. O tema do acampamento, ele foi tecende, o envio. E Deus, ele quer fazer esse envio em nós e através de nós. Depois desse acampamento, muitas pessoas saíram com o coração em chamas. Sim, é isso que o nosso coração precisa desejar todos os dias, estar em chamas e queimar por Jesus. Mas essa chama não pode se apagar. A gente não pode se conformar com que essa chama se apague, a gente vive somente um momento. Não é sobre o que aconteceu no acampamento, é sobre o pós-acampamento. É sobre o que a gente está sendo depois do que aconteceu. Foi incrível, foi maravilhoso, houve um mover de Deus muito grande, mas o que você está sendo pós o acampamento? Pós um culto como este? Pós um louvor poderoso como este? O que você pensa quando você sai por essa porta? O que você imagina? O que passa sobre a sua cabeça? Será que você passa assim: eu estou inconformado com a forma que eu estou vivendo, eu preciso mudar, eu preciso ser melhor, eu preciso fazer algo? Dentro de uma inconformidade nasce um chamado. Eu posso estar inconformado
com como a juventude hoje em dia na cidade anda e vive, e dentro de você pode estar nascendo um chamado para poder estar cuidando de jovens também. Talvez dentro da sua escola você é inconformado com a forma como que está lá acontecendo, e você é chamado para fazer alguma coisa lá dentro. E talvez a gente foge dessas inconformidades para ficar dentro do nosso conforto, para a gente estar dentro do nosso comodismo. Mas Jesus não está chamando a gente para fazer isso. Se a gente entender o que aconteceu lá no acampamento, a gente vai entender que Jesus quer para a gente faça hoje. Não são coisas naturais, é sobrenaturais. Eu colocar a mão sobre alguém e alguém ser curado no nome de Jesus. Cadê o Lucas? O Lucas, eu vi ele por aqui. Ele não está aqui não? Não, o outro Lucas. Lucas da Letícia. Não sei, perdi agora. Da Duda. Oh, meu Deus. Ele não está aqui não, né? Eu vi ele por aí. Cadê o Joãozinho? O Joãozinho está ali tirando foto ali. O Lucas estava aqui lá no acampamento, com aquele pé dele igual um ovo. Joãozinho botou a mãozinha lá nele, e o menino voltou até a pular nos cultos. Poderoso, perigoso João Wesley. Meteu a mão mesmo, não está nem aí. Talvez passe pela sua cabeça algo simples. Ele botou a mão ali, o pé dele que estava um ovo, ele normal, passou o acampamento inteiro tranquilo. Gente. Não é só sobre isso. É por algo maior que Jesus está chamando a gente. Talvez uma cura como essa, talvez é algo que você lá fora vai acontecer, que vai ser ainda mais poderoso. Mas se a gente anda numa conformidade, dentro de um conforto dentro das nossas vidas, a gente não vai além. A nossa inconformidade vai levar a gente a um novo nível. Ezequiel vai falar lá no livro de Ezequiel, as águas, os níveis das águas, nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos. Há níveis mais profundos de intimidade com Deus que a gente pode conhecer, que a gente pode conquistar. Mas se a gente não vencer primeiro a conformidade, a preguiça, porque muitas das vezes nós somos preguiçosos. Quando acontece um culto como esse, chove, a primeira coisa do jovem é o quê? Sumir. Porque parece que são feitos de açúcar. Uma pequena chuva causa a desistência de alguém vir ao culto. Quantas vezes ouvindo ao culto, o carro passava com água ali, cobria, e via nós molhados para a igreja. Será que o nosso coração queima durante a semana, prestes a falar, nossa, o culto de sábado está chegando, eu preciso levar alguém, eu preciso ganhar alguém para Jesus, eu preciso levar alguém para a igreja, eu preciso levar com que alguém conheça a Cristo através da minha vida. O acampamento foi sobre isso, sobre ser enviado. Será que realmente a gente está entendendo e compreendendo isso? Que nós precisamos ser enviados para alguma coisa, para algo. Jesus está chamando isso, para você ser enviado para alguma coisa. Sua comunhão com Deus não acabou lá no acampamento, ela continua. Vi muitas pessoas lá chorando, sendo quebrantadas, sendo tocadas, mas ela precisa continuar, sermos constantes. No livro de Levítico, no número 6, verso 10, vai falar do trabalho do sacerdote. Qual que era o trabalho do sacerdote? Toda pela manhã, ele ia, tirava as cinzas, trocava a lenha, para poder manter a chama acesa sobre o altar. E a chama não poderia ser apagada. Ela tinha que permanecer sobre o altar. O altar somos nós. A chama é o Espírito Santo. A lenha é a leitura da Bíblia. É a oração. Ela precisa ser feita todos os dias. Todos os dias. Salmos de número 1. Por favor, hein, Marlon? Olha o que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vai passar aí. Tinha que ser o Marlon.
Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei media de dia e de noite. Só até aí. O seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. O seu trabalho é manter essa chama acesa. O seu prazer precisa estar em conhecer, buscar e conhecer a Cristo. E meditar na lei de dia e de noite. É buscar ter uma comunhão ainda mais acima com Deus. E qual que é a palavra-chave depois desse acampamento? Constância. Sede constantes. Nós precisamos ser constantes na nossa vida cristã. Porque se vivemos dentro de um acampamento como a gente viveu, e passamos ele, e parece que isso acabou, não vai valer de nada. Mas se a gente começar a praticar isso dentro da nossa vida cotidiana cristã, tudo vai mudar. É quando eu me junto com o Beto, ou quando eu me junto com o Ezequiel, é quando eu me junto lá com a Larissa, com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem, e a gente forma uma comunidade, e a gente começa a fazer algo por Cristo. A gente estava no evangelismo lá na praça, depois de um vôlei, a gente qualquer, e fizemos ali o evangelismo, e poderoso foi. Parece ser simples, mas não. As pessoas estão sedentas por Jesus. Por mais que elas não falem, por mais que elas não demonstrem, elas estão sedentas por Jesus. Elas querem conhecer o Cristo que você tanto canta, o Cristo que você prega, o Cristo que você tanto demonstra. As palavras cristãs que você usa nas suas camisetas, a Bíblia que você carrega debaixo do seu braço, eles querem ver Cristo, não só pelo que você carrega, mas aquilo que você transmite. Como você tem transmitido a palavra de Cristo, como você tem transmitido o próprio Cristo para essas pessoas. Você já teve a experiência de alguém chegar para você e falar, nossa, você tem um brilho diferente, você tem sei lá. As pessoas conseguem ver em nós o próprio Cristo. E desejar também o próprio Cristo que a gente tanto carrega. Tantas pessoas que poderiam estar sentadas aí do seu lado hoje. Pessoas que você conhece, pessoas talvez seus familiares, amigos, que poderiam estar sentados com você hoje aqui, do seu lado. Cultuando, louvando, de mãos dadas com você. Mas talvez por falta de uma comunicação nossa, uma falta de dizer algo para ela, de dizer sobre Cristo para ela, talvez ela não veio, não vem. Em muitos casos, por falta do nosso próprio forma de agir, por não demonstrar o próprio Cristo. Nós precisamos demonstrar Ele. Não deixar com que a frieza tome conta da gente, o desânimo toma conta da gente, e a gente não pode ser superficial no nosso relacionamento com Deus. Como anda o nosso relacionamento com Deus? Depois de cultos, depois de acampamentos, depois de grandes movimentos, como anda o nosso relacionamento com Deus? É como eu falei em Levítico 6, o trabalho do sacerdote. Nós precisamos todos os dias tirar as cinzas, botar a lenha para manter a chama acesa. Se você não faz esse trabalho de leitura da Bíblia, de oração, não tem como a chama manter acesa. Ela ainda vai estar ali, mas vai estar tão pequena que você já vai estar com desânimo. Você vai estar ali caído, não vai ter mais força para nada. A pessoa que está do seu lado, ela precisa, talvez, de uma ajuda sua. A chama que você carrega, o Jesus que você carrega, talvez ela já está com as chamas já se apagando e você vai ser essa pessoa que vai acender novamente a chama dela. Talvez a gente não entende e acha que as pessoas estão tranquilas no seu dia a dia, mas não sabe o que a pessoa passou para poder chegar aqui. O que aconteceu na sua casa, o que aconteceu no seu trabalho durante a semana. Talvez ela está carregada de uma semana conturbada. Talvez ela está carregada de uma semana cheia de problemas. E talvez um abraço seu será algo poderoso para a vida dela.
Como está a sua vida de oração e de leitura da palavra? Há tanta coisa que a gente pode fazer por Cristo e deixar com que Ele nos use para poder tocar outras pessoas. Há tantas coisas que a gente pode fazer por Ele. A gente pode se manifestar de tantas formas. A Bíblia fala que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus, e lá fora estão aguardando a nossa manifestação. Mas se a gente continuar conformados com a vida que a gente está vivendo, a gente nunca vai avançar. A gente precisa estar inconformados com a forma com que a gente anda, com a vida que a gente leva. Dentro dessa inconformidade vai nascer um chamado. Dentro dessa inconformidade vai nascer algo grande e maior. Não deixe ser conformado, como diz em Romanos 12, pelo padrão deste mundo. Quando os jovens hoje em dia estão sendo carregados pelo padrão desse mundo. Corrompidos pelo padrão desse mundo. Perdidos pelo padrão desse mundo. Mas nós, que carregamos Cristo, o próprio Cristo em nós, como diz a Bíblia, Cristo em nós, a esperança de glória. Esse próprio Cristo que nós carregamos, é a solução para essas pessoas que andam vazias. Vazias, sedentas por algo, preenchendo a vida com algo, com alguma coisa, com uma bebida, com festas, com qualquer outras coisas, preenchendo o seu vazio. E o próprio Cristo chama nós para poder trazer vida para essas pessoas. Necessitam de nós, necessitam de você. Tem tantos meninos aqui pequenos aqui, ó. É através da vida de vocês. Não é porque vocês são pequenos que vocês não podem ser usados por Deus. Está aqui o Davizinho aqui, acompanha a gente no acampamento. Creio que ele recebeu muito de Deus lá. E creio que ele ainda está recebendo. Eu creio que através da sua vida, Davi, muitas pessoas vão ser ganhas por Jesus. Há algo diferente dentro de você. Muito diferente. E você sabe disso. Desde o acampamento você viu isso. Acho que você entendeu muito bem, lá no acampamento. Não só através da vida dele. Muitos que estavam lá viram o que aconteceu, o romper de Deus lá dentro. Mas agora a gente precisa romper lá fora. Transbordar esse espírito que está dentro de nós para as pessoas lá. Levar essa chama que arde em nossos corações para lá. Com que essas pessoas possam deixar com que o coração delas ardam também. Deixar com que queime no coração também, o coração delas, a chama do Espírito. Ter essa fome e sede que muitas pessoas estão tendo hoje. Creio que muitas pessoas saíram desse acampamento com sede e fome de conhecer mais de Deus. Eu saí com mais sede e fome de conhecer mais de Deus. Eu preciso conhecer e aprender mais dEle. Como diz o Salmo de número 1, conhecer mais dEle. Meditar na lei dEle dia e noite. Nós precisamos conhecer mais a Cristo. Ainda é pouco. Será que você consegue trazer à memória uma pessoa na qual você consegue manifestar Cristo? E por falta talvez de coragem você não fez? Uma pessoa que talvez estava necessitando de uma ajuda sua e você não ajudou no momento, por se sentir incapaz de ajudar a pessoa, por se sentir que não conseguia. Quantas pessoas na Bíblia que se sentiam também incapazes, que achavam que não podiam fazer, que não poderiam ir lá pregar, mas não eram elas que iriam fazer, era o próprio Deus através delas, e é o próprio Deus através da sua vida também, através da minha vida, da nossa vida. O meu coração queima para ver todas essas cadeiras aqui preenchidas. Enquanto isso não acontece, nós vamos clamar, nós vamos buscar. Enquanto isso não acontece, nós vamos lá atrás dessas vidas.
Vamos cuidar dos que estão aqui, até ver essa casa cheia. Mas não só de quantidade, mas de qualidade. De jovens sedentos e querem mais de Cristo. Porque de quantidade já está cheio em várias outras igrejas. De quantidade já está cheio em vários outros lugares. Nós precisamos de pessoas sedentas por Cristo. Nós precisamos de pessoas com o coração quebrantado. E creio que tem pessoas aqui com o coração quebrantado, sedento por Cristo. Você pode ficar de pé no nome de Jesus? Em Ezequiel, como eu falei aqui, ele viveu ali níveis mais profundos. Joelhos, lombos até cobrir a cabeça. Há níveis mais profundos de Cristo para você. Chega de viver no raso. Chega de viver no superficial. Chega de viver somente naquilo que é confortável para você. Chega de viver somente naquilo que você acha agradável para você. Eu só vou vir dentro de um culto e vou viver aquilo que é bom. Só vou sentar na cadeira e vou escutar uma palavra e ok, e volto para minha casa. Não, você precisa carregar algo quando você sair daqui. Você precisa levar algo quando você sair daqui.